Meus irmãos, graça e paz, mais um dia de leitura bíblica, iniciando o capítulo 38 do livro de Gênesis, que conta a história de Judá e Tamar. O texto inicia dizendo que Judá ele se casou com uma mulher cananita, com a qual teve 3 filhos, Er, Onã e Selá. Bom, a princípio temos um problema, né, que é casar com uma mulher do meio daquele povo. Os cuidados deveriam ser muito grandes. Então, continuando a leitura bíblica, vemos que Er, filho mais velho de Judá, se casa com uma mulher por nome de Tamar. Porém, o texto vai ser bem específico, dizendo que Er era perverso e o Senhor o matou. A continuidade do texto, então, e seguindo aquela ordem de cultura, em que quando um irmão morresse, o outro levantaria a semente ou a geração do outro irmão, Onã então toma Tamar por sua esposa, mas agindo de má fé, Onã não quis suscitar a semente de seu irmão, pela qual também o Senhor o matou. Então Judá tem um plano para não dar o seu filho Selá, porque na visão de Judá o erro estava em Tamar e nunca nos seus filhos. Então Tamar retorna para a casa de seus pais e Judá fica protelando, né, dar o seu filho mais novo, Selá, para suscitar a semente de seu irmão. Porém, passados os tempos, Tamar fica sabendo, obviamente, que o seu cunhado já era maior de idade e o seu sogro não havia tomado uma decisão. O texto vai dizer então que certo dia Judá entra pela cidade. Tamar fica sabendo, ela troca suas vestes, ela sai das vestes de luto, se veste, põe um véu sobre o seu rosto e Judá a tem como prostituta. Vejamos a série de problemas, a série de acontecimentos que certamente não vêm do Senhor. Primeiramente, Judá se casa com uma mulher cananita, depois ficou viúvo. Os seus filhos não pertencem ao Senhor, não são tementes a Deus, por isso o Senhor matou os 2 primeiros. Agora Judá, já viúvo, entra numa cidade, vê uma mulher, a tem como prostituta, ele vai se deitar com ela. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O cuidado que nós temos que ter com a nossa vida é muito grande. Fazer alianças pode ser um grande problema para a nossa vida. Então a continuidade do texto bíblico diz que Tamar se aceita deitar-se com Judá desde que ele pague. Porém, Judá, sem dinheiro, disse que daria para ela ali alguns animais. E Tamar diz, tá, mas me dê um penhor. Ela pega o bordão, pega o cajado, o lenço e o selo de Judá como garantia de que ele iria pagá-la. Por fim, passam os tempos, Judá pede para o seu amigo ir até a cidade, pegar os seus pertences de volta e pagar a dita prostituta, porém não havia nenhuma prostituta naquele local. Tamar havia retornado para sua casa, voltado às suas vestes de luto, porém passado 3 meses, todos ficam sabendo que a jovem agora está grávida. A atitude de Judá é normal para aquele tempo e aquela cultura. Bom, ela adulterou, matem a moça. Porém, quando Tamar, ela dá os pertences, diz, olha, deste homem é o meu filho, Judá entende que mais justa é ela do que eu. Desde então, Judá não tem, obviamente, mais nenhum relacionamento com Tamar. Ele reconhece o seu erro, mas os males já haviam sido feitos. Por isso é muito importante tomarmos cuidado com as nossas atitudes e principalmente com as nossas alianças. Porque o plantio, ele é opcional. O colher, ele é obrigatório. Continuando para o capítulo 39 do livro de Gênesis, José, levado pelos ismaelitas até o Egito e comprado por Potifar. Obviamente José era diferente dos outros escravos que estavam ali.
Certamente seu jeito de se portar, de falar, de olhar era diferente, até porque José nunca foi treinado para ser servo. Ele foi treinado para ser líder. Ele foi treinado para comandar. José, então, entra na casa de Potifar e o Senhor o abençoa. Potifar, enxergando isso, coloca todos os seus bens sobre a administração de José. Porém, nem tudo na vida de um cristão são flores. O inimigo se levanta para tentar derrubar. Diferente de Judá, José ele não busca uma aliança que não agrade ao Senhor. A mulher de Potifar por várias vezes tenta a José, porém ele sempre se esquivando, dizendo: olha, tudo que está aqui está sob o meu comando, mas você é a esposa do meu Senhor. Mas os planos e a ardilosidade de Satanás é muito grande. O sentimento que o diabo colocou no coração da mulher de Potifar era tão grande que, fato é, o desespero dela não era o desespero de uma mentirosa. A semente que o diabo colocou no coração daquela mulher foi real, a ponto de fato ela achar que José teria que se deitar com ela teria que possuir a vida de José. E quando José foge, ela causa aquele alvoroço e o jovem acaba sendo preso. Mas seguindo a ideia e proposta bíblica, Deuteronômio 28 diz que as bênçãos do Senhor seguiriam, né, e nos alcançariam. Bendito seria na entrada, saída, o fruto do ventre, enfim. E José, quando chega no cárcere, né, o rapaz que era líder, foi preparado para cuidar de pessoas, se torna escravo, Deus o exalta e agora vai parar na prisão. Deus continua abençoando a vida de José e José se destaca e se torna um ajudante geral do carcereiro, o homem de confiança do carcereiro. E nessa expectativa de que não há para onde ir, aparecem dois homens, o copeiro e o padeiro, e ambos certo dia têm um sonho. Então o sonho do copeiro era que havia uma vide diante dele e ela brotava, e ele pegava ali dos frutos, fazia um vinho e dava ao faraó. E José então interpreta esse sonho dizendo: olha, daqui 3 dias você vai estar servindo a faraó. O padeiro também tem um sonho em que havia cesto de pão sobre sua cabeça, porém as aves consumiam esse pão. José diz a ele então que dali 3 dias a cabeça dele iria a prêmio e ele morreria. Sonhos interpretados, o copeiro restituído ao seu posto e o padeiro foi morto. Porém, antes de irem, José havia pedido ao copeiro que não se esquecesse dele, que anunciasse a Faraó o que havia acontecido. Porém, no final do capítulo 40 diz que o copeiro havia se esquecido de José. Isso nos traz algo interessante, que aquilo que fazemos, não fazemos para receber nada em troca. A melhor recompensa que temos é de fato a que vem do Senhor. Então não importa o tempo que estamos esperando, continuemos até que o Senhor haja por nós. Salmo de número 5, Davi faz uma oração em que ele exalta ao Senhor. Ele fala que Deus é o seu rei, é o seu Deus, é aquele a quem ele oraria, colocando o Senhor de fato como o Senhor da sua vida. E ele fala contra aqueles que se levantam, que não amam ao Senhor, que praticam a iniquidade. Ele fala que Deus, ele é um Deus de retidão. E o final do texto vai dizer o seguinte: porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o seu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circuncidá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. A certeza que Davi tinha é que a justiça de Deus alcançariam aqueles que amam ao Senhor. Porque Deus,
é um Deus justo e sempre permanece fiel. Salmos de número 6 mostra Davi numa posição diferente, clamando por misericórdia. Mostra as suas fraquezas, as suas dores. Parece até mesmo que o Senhor se esqueceu dele. Então Davi ele clama pela misericórdia do Senhor. Ele clama porque ele é fraco, porque ele é pequeno, porque ele sabe que somente o Senhor é que pode auxiliá-lo em qualquer coisa desta vida. Davi nos ensina que de fato somos pequenos diante do Senhor. Na verdade, o versículo 1 do Salmo diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues do teu furor. Tem misericórdia de mim, verso 2. Senhor, pois sou fraco, sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. O clamor de Davi é sincero, mostra de fato a sua pequenez e a sua dependência de Deus. E esse, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes que podemos ter, depender do Senhor. Reconhecer que somos pequenos, que somos fracos, mas o nosso Deus é aquele que nos ama, é aquele que nos sara, é aquele que nos levanta e também é aquele que nos sustenta. Ele finaliza o Salmo 6 dizendo o seguinte: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem-se atrás, envergonhem-se num momento. Ou seja, a certeza que nós devemos ter em nossa vida é que o Senhor sempre está conosco, nos ouvindo e nos levantando para os seus propósitos. Essas são nossas considerações de hoje. Que o Senhor Deus te abençoe. Boas leituras. Fique com Deus.